Olá, amigos! Estamos aqui com o 6º podcast do Mundo Incrível e eu sempre muitíssimo bem acompanhado com meu querido amigo Bruno Buslins. Fala, Bruno! Fala aí, Antônio, como é que tá? Tudo certo? Tudo beleza, tudo belezinha. Tudo belezinha? Que maravilha! Lembrando a você que o nosso último podcast foi ao ar semana passada, quarta-feira, toda quarta-feira podcast novo. Nas últimas 2 semanas não foi possível fazê-lo, mas agora nós já voltamos aqui com a nossa programação normal. E hoje o tema proposto pode fugir um pouco da curva do que você tem acompanhado, mas hoje vamos falar sobre cidade grande e cidade do interior. E antes que você se assuste e fique aí sem entender nada, deixa eu justificar. Eu venho aí de 2 semanas, é preciso justificar, né? Até para contextualizar. Eu venho aí de 2 semanas de férias e numa dessas semanas eu fui até Uruguaiana, interior, cidade onde eu me criei, embora eu seja natural de Porto Alegre, eu cresci em Uruguaiana, cidade onde o Bruno hoje mora. Tu é natural daí, não, Bruno? Eu não sou natural. Então, o Bruno é uruguaianense. E ao voltar para Porto Alegre, eu senti o baque. Nós falávamos sobre isso, né, Bruno, em Uruguaiana. A gente fazia uma comparação, né? Fizemos uma comparação, assim, como é que é viver no interior e como é que é viver na cidade grande, quais são as coisas boas e ruins de cada lugar. Eu lembro de ter te perguntado se tu sentia muita diferença de estar morando, de chegar em Uruguaiana, né? E eu lembro de tu me dizer que sentia mais quando chegava em Porto Alegre, pela muvuca, pelo movimento de pessoas, do que quando chegava no interior. Pra mim, quando chega em Porto Alegre, assim, que aquela velocidade parece, aquela pressão, aquela competição, uma energia diferente, né? E daí pra mim dá um impacto muito maior do que ao contrário, que quando eu vou pro interior uma coisa mais calma. Tu sabe que eu passei a prestar mais atenção depois dessa nossa última conversa, porque normalmente eu me flagro acelerado quando eu chego em Uruguaiana. Quando eu chego em Cristal, que é a cidade da Dani, qualquer interior que eu vá pra praia, eu me percebo acelerado e vejo quanto o ritmo da cidade acaba nos habitando, né? Correndo, nossa, tudo pra ontem. E não sei, acho que cidade grande traz muito isso, né? Com certeza, eu lembro uma vez que tu foi me visitar, tu não morava em Porto Alegre ainda, eu tava morando em Porto Alegre fazia um tempo. Aí tu foi me visitar e a gente foi sair pra passear na rua. E a gente foi atravessar a rua. E quando a gente foi atravessar, tinha que atravessar 2 sinais. Atravessava um, ficava na metade da rua e atravessava outro. E eu, vem, Antônio, rápido antes que feche o outro sinal. Tu, não, calma, cara. Vamos devagar, aí. Aí que eu me dava conta, assim, como eu tô apressado mesmo. Como a cidade, a energia da cidade ali, né? As coisas que a gente tem pra fazer acaba nos apressando muito. E tu vinha daquela parte mais tranquila, assim, da cidade interior. Cara, é verdade. Eu nem lembrava dessa história, mas agora tô contando, eu me recordo. E só mostra o quanto a gente tá exposto a essa velocidade toda, né? Porque agora, quando eu fui pra Uruguaiana, eu me senti... Eu me percebi indo na padaria numa velocidade que parecia que eu tava correndo uma corrida de Fórmula 1. Eu falei, ué, mas pra que tanto, sabe? E aí eu me notei, me flagrei e fui desacelerando. A gente entra nesses ritmos muito loucos e acho que cidade grande, como é tida como a terra das oportunidades, né? E sabe-se lá, oportunidades para quê? A gente vai buscando sucesso, buscando prosperidade, abundância e acaba esquecendo de botar o pé no freio também, né? É verdade. Eu não sei como é que tu sente hoje. O Bruno morou muito tempo em Porto Alegre, que é, para quem está nos ouvindo aí de outras regiões, é a capital do Rio Grande do Sul. E agora, há quanto tempo, Bruno? 6 meses? Agora em Uruguaiana, 6 meses. Não chega a 6 meses. Um pouquinho menos. Em Porto Alegre eu fiquei 10 anos, que é a cidade grande, fiquei 10 anos, e antes disso eu vivia a vida inteira no interior. Então tô voltando a me habituar com o interior. E assim, é engraçado que
a cidade em si, ela não é a energia, não é a cidade, né? Ao meu ver, é a energia das pessoas e tu acaba sendo influenciado pelas pessoas. Então, tu vê que as pessoas aqui são mais tranquilas, são mais devagar, mais... até às vezes lenta demais. E até eu vejo até no trânsito, assim. É uma calma, assim, mano. E às vezes fica apressado, tipo, anda de uma vez, vira, sai daí da frente. E na cidade grande é o contrário, né? Chega a ser o extremo oposto, assim. Aquela tem que sair da frente de uma vez, tem que ir buzinando e velocidade, e corrida, e as pessoas na rua se batendo. Eu percebo que aqui a gente corre tanto, cara. E olha que eu sou uma pessoa que tenta tomar bastante cuidado com isso. Mas a gente corre tanto que as nossas relações elas acabam por ficar também automatizadas. Sabe aqueles oi, tudo bem, que a gente não quer nem saber a resposta? Tipo, oi, tudo bem, tranquilo, papai, some do mapa, é o que eu mais vejo. Né? E olha, isso é lucro quando alguém conversa com outro, que é muito normal as pessoas se cruzarem e não se notar. E já no interior, não tem isso, né? Tem a cultura do bom dia, como é que tá, parar para conversar todo instante. É completamente diferente. Eu te confesso que depois de 3 anos fora, na verdade talvez seja até mais tempo, foi a primeira vez em que eu cogitei voltar para o interior. Não necessariamente para a Uruguaiana, mas voltar para o interior, porque eu comecei a sentir em mim falta de coisas que eu nem sabia que eu sentia. Como o encontro com os amigos, com maior facilidade, porque no interior 5 minutos está em qualquer lugar, mas na cidade grande tem que fazer um planejamento, uma super organização, o que no interior não precisa. A facilidade para ir para os lugares, o pôr do sol, nossa, eu tava com uma saudade de pôr do sol que tu não faz ideia. Parece que eu, quando morei na cidade grande, ali em Porto Alegre, eu morava bem no centro, então tinha muito prédio, então parece que nem tem pôr do sol, né? Eu não lembro a última vez eu ter visto pôr do sol aí em Porto Alegre. Tanto pôr do sol, quanto lua, quanto o sol mesmo. A poluição não deixa ver as estrelas, né? O que é muito mais fácil no interior. Verdade. Bem mais. Essa é um ponto, pra mim, é um ponto bem interessante, assim. Eu gosto muito de ter esse contato, assim, de ser um lugar mais aberto. Claro que tem gente que eu converso com a minha namorada, Priscila, e pra ela não faz muita diferença. Ela gosta, ela acha bonito, mas ela prefere a cidade grande, onde tem mais oportunidade, vai ter um shopping mais legal, vai ter mais oportunidades de alimentação, mais lugares diferentes, vai ter cinema, vai ter várias outras atividades. Mais possibilidade, né? Mais possibilidade. Eu te confesso que eu tô mais na tua linha. Embora eu perceba que isso possa se alterar, né? A gente pode estar num momento que tá mais pra cidade do interior e depois num outro momento mais cidade grande. A gente tem fases, né? Nós tudo na vida, fases, né? Acaba tendo... Antes de eu ir morar em Porto Alegre, eu não aguentava mais aqui em Uruguaiana. Não aguentava mais cidade pequena, não. Tem que ir pro Porto Alegre. E eu sou apaixonado por cinema. E na minha cidade aqui, na nossa cidade, não tem cinema, né? E Porto Alegre é o nosso escape pra ir olhar algum filme. Então, tem que ir pra Porto Alegre. Lá vou ter cinema, lá vou poder comer coisas diferentes, vou poder visitar lugares diferentes e tal. Mas aí, depois de vivendo um tempo lá, eu meio que mudou essa vontade de, quero ir mais sossego agora, voltar pro interior. É muito engraçado. Eu quando vim para Porto Alegre, eu tinha a mesma ideia. Nossa, agora vou ter acesso a tudo, né? A tudo, vou poder comer o que eu quiser, vou poder visitar vários lugares diferentes, porque em Uruguaiana, quando eu morei em Uruguaiana e os outros lugares que eu morei que também eram pequenos, a gente acaba ficando restrito a algumas opções muito, muito semelhantes umas às outras. É sempre os mesmos lugares, normalmente as mesmas pessoas, e não tem isso, né, na cidade grande. É difícil tu encontrar um conhecido passeando na rua, não tem isso. É verdade. Não tem isso. Mas tem um lado bom, né? Um lado bom é que não tem aquelas fofocas, querer saber da vida dos outros. Cidade isso pequena é muito assim, né? Muito de cidade do interior, né? Um cuidando da vida do outro. Um cuidando da vida do outro, bastante. Mas sabe uma coisa que aconteceu esses tempos? Eu e a Dani fomos no Jardim Botânico aqui de Porto Alegre.
A gente passava de carro, passou várias e várias vezes, eu dizia, um dia a gente tem que vir aí. E aí eu não sei de onde que eu tirei, minha cabeça criou, que custava 50, 60 reais o passeio. E a gente nunca foi. Nunca foi, passava, não ia, um dia temos que vir, tal. Um belo dia, agora que nós voltamos do interior, eu já com saudade antecipada da calmaria, liguei pro Jardim Botânico e perguntei como é que funcionava a visita. Me falaram que era 6 reais. 6 reais. Bem parecido, né? E podia ficar o dia inteiro, podia fazer piquenique, podia acampar, podia fazer um monte de coisa, 6 reais. E eu não tinha ido, em 3 anos eu não fui nenhuma vez no Jardim Botânico. Cinema, eu moro aqui numa região próxima de 3 shoppings, então tem 3 cinemas muito bons. Eu quase não vou no cinema. Não vou no cinema. McDonald's, todas essas coisas eu não vou, sabe? E não sei se eu tô deixando de aproveitar, mas eu acho que quando tu mora num lugar em que tem tudo isso, não sei se perde o encanto, mas algo muda, sabe? Algo muda. Eu acredito que vai também a um aspecto do ser humano a comodidade. Então, eu comentei muitas vezes com a Priscila que ela sempre, tipo, não, temos que morar na cidade grande. E por quê? Não, porque lá tem, sei lá, 100 variedades de opções de restaurantes. E na cidade pequena não. Daí tá, mas e dessas 100, quantas tu acha que tu vai comer? Não, acho que eu vou comer todas. Daí quando a gente vinha aqui, olhando assim o retrospecto, uma retrospectiva, a gente olhava assim, o que a gente comia quando eu morava aí na cidade grande. Era só 3 tipos. Era só pizza, X. A gente se repete. Eu percebo que não sei se você já percebeu isso, mas eu noto que a nossa mente ela funciona por padrões, né? Seja cidade grande ou cidade do interior, a gente normalmente, para ir nos lugares que a gente vai, pelos mesmos caminhos, a gente veste as mesmas roupas, a gente come as mesmas comidas, assiste os mesmos tipos de filmes. O nosso eu, ele é limitado, a gente acaba por se repetir, é inevitável, né, que assim seja. E uma coisa que eu vejo que é muito diferente, cara, é o medo. O medo. Aí no interior a gente caminha tranquilo, despreocupado, sossegado. Ao menos eu me sinto assim. E eu me notei ontem, andando na rua no meio da tarde, que eu ouvi um barulho atrás de mim e eu olhei pra trás. E era um cara caminhando com um cachorro. Eu olhei preocupado. E olha que eu sou um cara que nunca foi assaltado, não assisto jornal com essas notícias que vão fomentando o medo, mas parece que é uma onda, uma vibração assim de ambiente, não sei. É como se o medo tivesse enclausurado nas pessoas como um todo, sabe? Tu sabe que eu sempre batia no peito assim pra dizer que eu morava em Porto Alegre e nunca tinha sido assaltado. Todo mundo dos meus amigos, conhecidos, todo mundo chegava em Porto Alegre, gente que nem morava lá, ia visitar e era assaltado. Gente que morava mais tempo que eu tava morando há 5 anos e a pessoa morou há 1 e já era assaltado. Tinha algum episódio assim de alguma violência. E eu saía de madrugada, ia pras festas de madrugada, voltava de madrugada, ia comer coisa, ia a pé, ia na lancheria. Morava bem no centro, onde tem bastante violência. Sim. E nunca fui nada e nunca tive esse medo, assim. Tipo, não, aqui é tranquilo, nunca dá nada, não sei o quê. Até que o dia que eu fui. Aí o dia que eu fui assaltado e que eu comecei a reparar que várias pessoas próximas eram assaltadas mais frequente, aí começou a criar esse medo em mim. Aí depois disso, aí cada barulhinho, assim, que nem tu comentando, assim, dava um barulho, assim, eu já virava olhando, assim, tipo, será que é alguma coisa perigosa? E daí, às vezes, não, era alguém passeando com o cachorro também. E aqui no Guaiana eu não sinto isso. Aqui na cidade pequena não tem, apesar de estar crescendo a violência, né? Mas nem se compara. Bom, é muito bacana tu dizer isso, porque uma coisa que eu noto é que não é só em mim. Essa ação de virar, de olhar pra trás e ver quem tá vindo, eu noto nas outras pessoas. Às vezes eu tô andando atrás de alguém e eu vejo as pessoas olharem pra trás, puxarem a bolsa, esperarem o outro passar. É medo, cara, é um medo, sim.
E eu não sei, por exemplo, em mim, eu não sei como começou. Talvez seja de tantas pessoas falarem, de tanto fomentarem. Eu não ando na rua com medo, mas o barulho me chama atenção. Eu não ando relaxado, do tipo, tranquilo. Sim. A gente anda atento, anda cuidando. Tu já experimentou sair correndo? Tá apressado pra pegar um ônibus, alguma coisa, e correr? Não, porque como o meu trabalho acaba por ser em casa, até hoje, olha só que engraçado. Não chega a correr. Eu não precisei correr. Um dia pega e faz um teste, sai correndo pra te ver o olhar das pessoas pra ti. Apavoradas. Já olham apavorados. O fato de correr, ou tu tá fugindo de algum assalto, ou tu tá assaltando alguém. Então, já cria, assim, esse medo, assim, já desperta. Sabe que esses tempos, já faz algum tempo, eu peguei um ônibus que eu não precisei correr pra pegar. E eu lembro que tava super lotado, assim. E aí um rapaz fez uma gentileza, e eu me sensibilizei e fiz uma gentileza também por alguém. E nisso um outro rapaz se ofereceu pra segurar a minha mochila. Tava super lotado, e eu falei, obrigado e tal. E aí quando o ônibus chegou na minha hora de parar, ele me devolveu a mochila e eu olhei pra ele, nos olhos dele, perguntei, qual que é teu nome? Porque eu queria agradecer, falar, fulano, muito obrigado pela gentileza e tal, parabéns pela atitude. E quando eu perguntei o nome, achando uma coisa super normal, ele olhou pra mim, abraçou a mochila dele, foi pra trás e disse, por que tu quer saber meu nome? E eu falei, cara, calma, só porque eu queria te agradecer, porque eu achei a tua atitude muito bonita e tal, e tal, e tal. E ele falou, não vou falar meu nome. Eu falei, nossa senhora. Nossa, verdade. Senhora. Que defesa é essa? Não é um escudo, é uma barreira intransponível que a gente cria. E eu percebo que esse é um medo que acaba por ser fomentado. A gente fala muito sobre isso, né, nas nossas conversas, mas a mídia divulga muito medo, muitas notícias de dificuldade, de dor, de violência, porque dessa forma, com as pessoas com medo, as pessoas não se relacionarão umas com as outras, assim, fazendo com que a massa permaneça sempre afastada, né? Vendo muito mais as suas diferenças, e às vezes até como um sendo o inimigo do outro, do que se vendo como uma força em geral. Né? Medo em todo mundo. É muito difícil quebrar essa barreira, porque não é nem um escudo, é um castelo intransponível de medo que se criou na maioria da população. Tu acha que isso tem parte da mídia ou parte das pessoas que consomem a mídia? Porque, por um lado, é a mídia que ela fica largando toda hora, né? Notícias atrás de notícias de violência, medo. E, ao mesmo tempo, ela larga essas notícias porque tem público que gosta. Muitas vezes, assim, tem, sei lá, várias reportagens. Violência, assalto, daí 2 senhores que fizeram o bem, não sei, daí a pessoa vai lá e ela presta atenção mais naquela parte da violência, não na parte do bem. É um bom ponto, mas pra mim essa não é uma das situações em que fica tipo, quem nasceu primeiro, galinha ou ovo. De fato, rola um ciclo vicioso, né? Colocam as notícias, as pessoas alimentam, são as mais alcançadas, e as pessoas se alimentam disso, as notícias são visualizadas e continua um ciclo vicioso. Mas eu acho que tem um princípio, uma filosofia de controle de massas ao se propagar notícias desse tipo. Não é à toa, né? Não é à toa. Não é à toa, não é... vamos colocar... Olha só coincidência, hoje a única notícia boa vai ser o futebol. Que vamos combinar, futebol não é notícia boa, futebol é circo, é o famoso pão e circo. Né? Futebol é carnaval, né? As pessoas talvez não vão gostar dessa crítica, mas futebol é carnaval, não sou pão e circo, né? Futebol é o pão e circo. E antes tínhamos os gladiadores, né, no Coliseu, e hoje tem um UFC, que é um negócio que a mídia ela trabalha de uma forma tão inteligente, tão perspicaz e com uma ideia de repetição, que as pessoas nem percebem que estão matando umas às outras. Não, são as artes marciais, tá tudo certo, tudo justificável, né? Uhum. Eu até vejo uma certa beleza na arte e tal, mas é o pão e o circo.
voltou o Coliseu de Roma, hoje ele não tem lanças, mas tem soco e chute, e a gente está se alimentando disso achando o máximo. É que foge da nossa realidade, né? A gente usa como uma fuga do estresse, do mundo corrido que tá. É o famoso entretenimento, né? É, o entretenimento. É a distração, mas é um ciclo, realmente um ciclo vicioso, porque a gente segue uma roda que oferece uma felicidade falsa, né? De uma ideia de felicidade material. A felicidade material ela não é o suficiente para suprir os nossos vazios, então a gente precisa se distrair, porque se faz sacrifícios para ter esses bens materiais que nos dizem ser a felicidade. Então, como ele não traz, a gente segue vazio e vai buscando entretenimento e distrações, meios para não enxergar que a nossa vida ela me fugiu o termo, mas ela é pequena. Ela é insuficiente. E a gente vai fazendo isso. Verdade. E até nisso, tocando nesse papo da mídia, uma vez eu li, agora não lembro qual local, uma analogia bem legal, interessante, que antigamente a igreja era que manipulava a vida das pessoas, a igreja católica. Então houve a época da Inquisição, onde a igreja ela comandava tanto o governo, né, tanto o reinado, quanto a parte mística também. Então ela que decidia a vida das pessoas em geral. E era imposto isso, não tinha muitas vezes a pessoa era enganada, ou muitas vezes elas sabiam que era imposto isso, mas não tinha muita força para lutar. E hoje em dia a igreja enfraqueceu e a nossa nova igreja é a mídia. Ela que nos impõe nosso padrão de vida. Hoje em dia é muito difícil alguém não estar vinculado com alguma forma de mídia, seja televisão, internet, rádio, qualquer tipo. Não, hoje é muito, cara. Hoje a gente vive conectado, né? A gente vive conectado. É o celular na mão, é o WhatsApp, é o Instagram, é o Facebook. E eu sei que tem muitas outras redes sociais que eu desconheço, né? Tem Snapchat, tem... Como é que é a outra que eu vi esses dias? Telegram. E aí circulam notícias, né? As mídias também estão presentes nessas redes sociais. Com certeza. Então hoje é difícil tu não estar exposto. A gente está exposto à informação o tempo inteiro. É na rádio, é na rua, no outdoor. A gente tá cercado, né, por informações. Tá cercado. E um ponto, eu acho isso extremamente... esqueci a palavra, mas é extremamente prejudicial essa palavra. Para nossa saúde, estar vivendo sob esse mar de informações o tempo inteiro. Então, até o nosso momento de lazer, o nosso momento que deveria ser de sair um pouco fora da realidade, assim, a gente está entrando num lugar que tem milhões de informações, que é YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. É onde tu tá vendo milhões de informações ali, te fuzilando ali o tempo inteiro. Então, seja informações da grande mídia ou informações que não é grande mídia, mas das pessoas que estão postando fotos, que estão comentando, dando sua opinião. E tá o tempo inteiro aquilo ali te trazendo aquele acúmulo de informações, acúmulo, que chega uma hora que tu não aguenta mais. Daí dá o estresse, da depressão, da ansiedade. Uma hora o balão estoura, né? A gente tá na época das curtidas. A gente vive por curtidas, vive por um perfil, uma persona que não existe. Hoje, boa parte da população sofre do que chamam de SDPA, que é Síndrome do Pensamento Acelerado, né? A gente passa boa parte do nosso ano ansiando por férias, por tempo livre, e quando o tempo livre chega, a gente corre para ocupá-lo com alguma coisa que nos distraia, porque a gente não sabe ficar sem fazer nada. E aí entra muito o interior, né? Tem uma música que eu gosto bastante, que ela diz assim: vou morar no interior, morar perto de mim, né? Ele faz uma analogia e traz um duplo sentido ao fato de morar no interior, cidade, interior dentro de mim, mundo interno, porque ali fico mais perto, né, de quietude, mais perto de natureza, mais perto de calmaria, mais perto de silêncio.
Eu acho que é um contraste que é inevitável que a gente faça, cidade grande e cidade do interior. Eu tenho dias que eu tô mais cidade grande, tem dias, momentos que eu tô mais cidade do interior. Me diz uma coisa, tu morou em Florianópolis, né? Um tempo. Morei. Florianópolis, capital de Santa Catarina. Praia. Isso. Como é que tu me diz, como é que é a sensação, a energia da praia? Porque eu tenho uma concepção, e tenho uma concepção, as pessoas em geral, que a praia é um lugar de descanso, um lugar de prazer, um lugar de calmaria, contato com a natureza. Tu acha que tu chegou a perceber isso, assim, quando tu se mudou de uma cidade pequena ou da grande, comparado com um lugar de praia? Claro, que Florianópolis é uma cidade grande também, tem essa mistura. Mas é diferente, cara. É diferente. Eu não sei se isso é algo pessoal, talvez eu e tu por afinidade sintamos a mesma coisa, mas eu acho que no mar tudo muda. Tinha um monte de prédio na volta, tinha ônibus passando, carro, trânsito engarrafado, mas quando eu olhava pela janela do ônibus, por exemplo, eu vi um mar, e aquilo mudava tudo pra mim. É a impressão que eu tenho. O mar parece que ele te traz uma calmaria, ele te conduz a uma serenidade, sabe? E é uma coisa que eu sinto falta aqui, em Porto Alegre, por exemplo. Não tem. É prédio. Verdade. Tem um rio mal tem grama, né? É alguns poucos parques. É isso. Não tem um refúgio, né? Não tem um refúgio. Não, cara. Florianópolis, pra mim, vou te dizer que talvez seja o lugar mais lindo que eu já morei, assim. Nossa, tem 42 praias, né? Então, se tu mora na cidade grande, na cidade de Floripa, no continente que chamam, tu pode pegar e ir pro interior ali nas prainhas, e aí tu te afasta mais, se for o caso, mas não, pra mim não tem comparação. A praia realmente, o mar te traz outra coisa. O mar, ele, assim, misticamente falando, a água salgada, né? Ela te muda a tua energia, ela limpa a energia, né? Não é à toa que veio aquela... não é filosofia, mas... tá me fugindo as palavras hoje. Aquela crença popular. Eu acho que as palavras, elas são as palavras de cidade grande, elas estão fugindo, estão correndo. Aquela crença popular que passar sal, tomar um banho de sal grosso. Sim. Pra te limpar tuas energias, purificar. Ela surgiu da analogia com o banho de sal grosso com a água do mar. Interessante, eu não sabia. Do mar. Ele faz o mesmo papel, né? Porque a água salgada também. Mas esse contato com a natureza, né? Tu muda toda os teus chakras, revigora a tua energia. Mas só que interessante. Eu nunca tomei banho de sal grosso. Nunca tomou? Nunca tomei, mas eu digo que o banho de mar é maravilhoso. O banho de mar é o ideal, né? Mas acredito que seja esse contato com a natureza mesmo, né? Porque ali tu tá mergulhado na natureza. Porque o máximo que a gente faz pra entrar em contato com a natureza é botar o pé no chão, que também já é algo purificador, né? Quando tu coloca, tu descarrega toda a tua energia. Sim. Toca na grama, na terra, bota as mãos na terra. E no mar, então, nem se fala, porque tu tá mergulhado ali, né? Desde os pés à cabeça. Eu sou apaixonado por praia. Nos últimos dias eu fui até a praia. Não cheguei a entrar no mar porque tava meio frio, mas só de estar ali, com o pé na areia, sabe? Eu fui até a praia, tomei um banho de sol, mas não do tipo banho de sol pra me bronzear, um banho de vida, sabe? E eu senti que eu tava me curando, assim. Pode parecer uma viagem, mas eu me sentia literalmente me curando, me alimentando com os raios de sol, ouvindo o mar. Era, nossa, pé na areia, tudo de bom. É verdade. Tudo de bom. Já dá até vontade de fazer um veraneio já. Dá vontade. Não, esse ano vamos fazer de novo. Um veraneio bacana. Quem tá escutando também deve ter sentido um pouco de vontade. Não tem, cara. Eu acho que pode ter pessoas que não são apaixonadas pela praia. A Dani não era, mas depois que... Não era porque não conhecia. E depois que conheceu, se apaixonou. Se apaixonou.
É que eu acho que a praia ela vai muito, muito além da praia, né? Pelo menos pra mim e as pessoas próximas aqui que eu vejo, ela é um símbolo do lazer, é um símbolo do encontro da família também, né? Quando tu vai pra praia, tu não vai sozinho, tu vai com alguém. Seja tua família, sei lá, amigos. Então é uma reunião e tu não tá trabalhando naquele tempo, tu não tá fazendo uma obrigação, tu tá ali pra se divertir, pra se unir. Então acho que ela traz tudo isso um pouco, né? Sim, toda essa atmosfera de bem-estar, né? Isso. A própria cidade, né? Normalmente as praias são cidades pequenas. Uhum. E que daí também traz esse sossego. Claro que também tem as praias grandes, também traz, mas também o intuito das pessoas que estão ali na praia grande no momento do verão é o mesmo. Então diminui esse medo, diminui as preocupações e o estresse. Cria uma energia, assim, uma nuvem de energia pro mesmo intuito. Nesses 5 meses que tu tá em Uruguaiana, tu conseguiria dizer o que mais te agradou de estar de volta para uma cidade mais pacata, mais calma, assim? O que mais te agrada, o que mais tu gosta? Eu vejo a parte da poluição sonora. É uma parte que me dá um sossego, assim. Como eu morava na cidade grande, eu morava bem no centro, então às 6 da manhã já começava buzina, grito, xingamento. Buzina, então, nem se fala, assim, barulho de moto passando. E eu morava perto da rua, então era muito, assim, aquela coisa atordoante, assim. E aqui em Uruguaiana é um sossego, não tem. Eu vou andar, vou ir pro trabalho, vou pra algum lugar, a rua é mais tranquila, não tem trânsito, não tem, as pessoas não são tão estressadas, então acho que isso é o que mais, assim, impacta pra mim. Bom, hoje eu acordei com o ônibus freando bruscamente na parada. Eu lembro que na semana que eu fiquei em Uruguaiana, eu acordei todos os dias com um passarinho. A diferença. É diferente, cara. É diferente. É diferente mesmo. Claro, a gente acaba falando, dando uma prioridade pro interior, né? Como algo... Porque eu acho que nós dois temos a mesma vibe, assim, a mesma... Sim. Princípio, assim, mesmo perfil de que a calmaria é o ideal, assim, pra nos encontrar, pra ficar mais de bem com o nosso interior. Mas faltou talvez alguém do outro lado, talvez o teu irmão, o Dé, seria mais assim, vendo esse lado, assim, da beleza de ter um lugar, uma cidade grande. Que, apesar de ter isso que a gente comenta dos lados ruins, ele tem muitos lados bons também. Tanto oportunidade de emprego, tanto tem mais lugares para te frequentar, seja festas, restaurantes. Tem uma energia, dependendo da vibe que tu tá, tu consegue pegar uma energia muito mais viva, assim, muito mais ativa, né? No geral, a cidade do interior ela tem uma energia mais pacata. Isso. Né? Tem uma diversidade, seja cultural e de pensamento muito menor do que a cidade grande. A cidade grande talvez tenha essa energia toda por ser muito viva, muita gente sentindo, pensando, vibrando no mesmo espaço. Mas é claro que ela tem coisas bacanas, né? Não é só o ônibus lotado, não é só o medo do assalto. Tem as oportunidades de crescimento pessoal, afinal de contas nós também temos crescimento profissional, porque nós estamos em uma sociedade capitalista, em que dinheiro é necessário. Talvez valha a reflexão do quanto de dinheiro é necessário, mas sim, dinheiro é necessário. Com certeza. Não tem como abrir mão disso, então a gente precisa se desenvolver, precisa estudar, precisa trabalhar. É inevitável que assim seja, e cidade grande acaba por trazer mais opção. Né? Acaba por trazer mais janelas para se abrir. Mas eu acho que eu e tu, naturalmente, talvez por sermos do interior e termos o perfil que a gente tem, a gente acaba realmente estando mais inclinado puxando um ladinho mais pro interior, né? Puxando um saco pro interior. Mas talvez tem outra coisa, se nós ficarmos aí 2 anos em Uruguaiana, ou em qualquer outra cidade, Cristal, São Tomé das Letras, a gente pense,
Verdade. Aqui é sempre a mesma coisa. Uhum. Vou pra cidade grande que tem mais oportunidade. Verdade. Né? Dá pra ver, assim, poucas coisas, assim, né? Tu passear algumas vezes no shopping, ou tu ir, sei lá, num restaurantezinho ali, num barzinho, comer alguma coisa. Na cidade grande, tá cercado de pessoas ali, aquela energia, alegria, pessoas falando mais alto, assim, dá uma energia diferente pro local. E em Uruguaiana, cidade pequena, não é assim, né? É tudo bem na calma, tranquilo, até às vezes demais, assim. Pra quem se sente muito sozinho, é uma péssima escolha estar numa cidade no interior. A não ser que esteja cercado de amigos ou família. Mas é que eu acho que o interior também tem uma coisa que ela permite, ela tem um viés mais fácil para relações e para amizades acontecerem. Eu sinto que sim. Eu sinto que as pessoas estão mais abertas ao oi, tudo bem e o início de uma conversa. Aqui não tem muito esse espaço. Olha só, eu fui no pôr do sol aí em Uruguaiana, eu cheguei no sábado, e no sábado mesmo eu fui no pôr do sol. Fora eu, a Dani, mais 2 casais de amigos, tinham 3 pessoas na beira do rio assistindo o pôr do sol. Aqui em Porto Alegre, no fim de semana passado a nossa ida, tinha 10 mil pessoas na... Eu fui olhar depois no site da Gaúcha, que é uma rádio aqui da cidade, 10 mil pessoas registradas no passeio na orla do Guaíba. Porra, 10 mil, cara. Ele te dá um sentimento que tu tá fazendo parte de algo, né? Pra mim passa, pelo menos. Como assim, Não, parte de algo? Assim, tipo, eu não tô sozinho aqui olhando. Eu tô com 10 mil pessoas olhando comigo. Ah, sim. Então eu tô fazendo parte do movimento ali, do grupo de pessoas. E ao mesmo tempo que eu sinto isso, tu tá fazendo parte da massa, né? Tu tá dentro daqueles 10 mil. Eu sinto que tu perde de alguma forma a individualidade, né? Porque é mais difícil estreitar o laço. Uhum. Dificilmente rola uma troca, assim. Não sei, pode ser um preconceito meu. Mas eu sinto que na cidade grande... eu não fiz nenhuma grande amizade aqui, por exemplo, em 3 anos. Não sei tu. Mas eu não fiz um grande amigo. Não tenho um grande amigo no... É verdade. Né? Acaba que a gente fica mais fechado, né? Até por... Normalmente a cidade grande tá associada com velocidade, né? Com trabalho e com pressa. Então é difícil separar um tempo pra te visitar um amigo em algum lugar. Até porque pra visitar um amigo é uma hora. Só pra te chegar, né? Mas uma hora pra te voltar, mais pouco tempo que tu vai ficar lá, porque depois já tem que acordar e dormir pra acordar cedo no outro dia. Então, até pensando nisso, que inventaram o happy hour, né? Tu não precisa ir na casa do teu amigo, todo mundo vai se encontrar no mesmo local, vai ficar mais perto. O happy hour, a pessoa sai do trabalho, vai lá e depois vai pra casa. Acaba agilizando um pouco mais, porque é tudo muita pressa, né? Na realidade acaba por termos que nos adaptarmos em ambos os espaços, né? Eu pessoalmente acredito que não é tanto lugar. Sim, o lugar influencia com certeza, mas a gente pode fazer sempre uma limonada com os limões, né? Ou se a gente vai jogar o limão na cabeça de alguém e fazer uma limonada, acaba por ser uma escolha nossa. Uhum. Então, no fim, talvez não tenha a cidade ideal, o melhor lugar, né? São lugares e a gente que faz o lugar. Isso. E vai do momento, né? Do momento que tu está, né? Vai do momento. Eu mesmo já fui cidade grande, já fui cidade do interior várias vezes. Então... não tenho uma verdade absoluta como nada na vida. É verdade. Bruninho, acho que estamos chegando aí ao final de mais um encontro. Estamos... Pelo que me consta. Obrigado mais uma vez pelo nosso momento, pela nossa troca, pela nossa conversa registrada aqui. Nada mais que uma conversa que a gente registra e compartilha com os amigos que nos acompanham. Obrigado. Isso aí, eu agradeço também. Muito obrigado. Valeu, como sempre, né? Muito obrigado, como sempre.
pela oportunidade e por estar aqui compartilhando contigo aí essas conversas. E semana que vem estamos de volta, né? Semana que vem. Com certeza. Mas... E vou pedir pro ouvinte, pra quem tá escutando aí, pra comentar, fazer um comentário aí embaixo. Como é que você sente na tua cidade? Como é que tu acha que é algo legal dela ou algo ruim dela? Manda uma resposta aí pra nós. Boa. A gente vai gostar de ler. Boa, que no fim eu só vejo aumentar as visualizações, mas ninguém fala nada. Então, vamos falar, vamos digitar, vamos nos aproximarmos. Nos aproximar um pouco. Né? Aqui no nosso podcast, né? Antes de começar, o Bruno disse: fala pod, não é pod. Eu falo pod, o Bruno fala pod. E tudo pode. Tudo pode. Bruninho, muito obrigado mais uma vez. Um abração, hein? Por hoje ficamos por aqui. Quarta que vem tem mais podcast do Mundo Incrível aqui no nosso canal. Se inscreva, mande mensagem, comente aqui se você gosta mais de cidade do interior, cidade grande, com qual você se identifica. E claro, sugira também novos temas aí para as nossas conversas, para as nossas discussões. Beijo grande, um abraço de urso. Valeu, fique bem e até a próxima. Fui! Feito.